Olá, meus caros, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente vai hoje entender um pouquinho a respeito da independência dos Estados Unidos e formação, então, desse que é compreendido como, embora não tenha sido, não foi sim, que é compreendido como o primeiro Estado independente da América. Eu estou confundindo aqui com a questão da independência do Haiti, mas a independência do Haiti é a primeira da América Latina. Os Estados Unidos conseguem independência antes mesmo da independência do Haiti. É isso mesmo, só estava confirmando aqui. Logo depois deles a gente tem o Haiti e o restante da América Latina. Então a gente vai entender um pouquinho a respeito da formação dos Estados Unidos enquanto país, enquanto Estado independente. Começamos agora e terminamos em um próximo vídeo que vai ser anexado aqui junto a esse. Primeiramente, a gente tem que entender que a independência dos Estados Unidos ela se insere num conjunto de revoluções, de revoltas e de transformações que ocorrem no mundo como um todo ao longo do século XVIII. Ela é compreendida, ela é entendida pelos historiadores como uma das revoluções daquilo que teria marcado a era das revoluções nesse mundo moderno. Então, junto com a Revolução Industrial e com a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos seria um dos eventos que desencadeou uma transformação de forma intensa nesse mundo no século XVIII. E por que ela significa uma revolução, ela significa uma transformação profunda? Porque justamente são as primeiras colônias que conseguem a sua independência, que vão se livrar das amarras coloniais, que vão se livrar daquilo que lá atrás marcou o mercantilismo, que era a imposição metropolitana sobre essa região. Então, isso do ponto de vista mundial, a independência dos Estados Unidos é considerada como uma revolução porque rompe com os laços do colonialismo e aponta para a primeira independência de uma colônia dentro do continente americano. Do ponto de vista histórico da América como um todo, do Novo Mundo, do continente americano, embora a gente tome a independência dos Estados Unidos como pioneira, como parte desse processo de transformação que vinha ocorrendo no mundo no século XVIII, a gente tem que entender que esse movimento que começa pelos Estados Unidos de independência, de luta, de conquista da independência desses estados, ela não é única, ela não é isolada. Logo depois que os Estados Unidos conseguem sua independência, outros estados na América também vão empreender suas lutas pela independência e também vão conquistar suas independências. É logicamente que os Estados Unidos estão lá no meio do século XVIII, estão lá começam as suas guerras de independência em 1760, 1770, conquistando ela em 1776. E o restante da América Latina como um todo, começa suas lutas de independência na transição do século XVIII para o XIX. A gente está falando aí de 30 anos depois da independência dos Estados Unidos. Mas para a história, 30 anos não é muita coisa. A gente trabalha com séculos, com milênios, então 30 anos para a história não significa uma distância tão longínqua assim entre um evento e outro. Depois dos Estados Unidos a gente tem a independência do Haiti, que é muito particular, que a gente vai estudar também. E logo depois a independência do México, a independência da Argentina, a independência do Paraguai, a independência de vários outros estados da América Latina, cada qual com suas particularidades. Em 1822 a gente tem a independência do Brasil. Então a independência dos Estados Unidos ela não está isolada, ela é pioneira, a gente tende a inserir ela no processo das revoluções, da era das revoluções, compreendida também como a Revolução Americana, porque é a primeira que rompe esses laços coloniais, mas ela não é a única.
essas independências elas vão ocorrer em todo o continente americano e em cada região ela vai ter as suas particularidades. Hoje a gente vai começar a estudar a dos Estados Unidos, correto? Para começar a nossa história, eu vou recordar algo que a gente já trabalhou, que é a questão climática dos Estados Unidos, a questão muito pensando aqui na questão geográfica. Lá atrás, quando estudamos o processo de colonização da América, eu disse a vocês que a região da costa atlântica dos Estados Unidos ela foi colonizada pelos ingleses, e aqui eu estou falando da costa atlântica mesmo, porque aqui nessa região mais central, onde está o Ohio, onde está o Vale do Ohio aqui, toda a região mais central dos Estados Unidos ficou sob posse da França durante algum tempo, e de colonos franceses que praticavam principalmente aqui a pesca e o comércio de peles. Então aqui a gente tem uma colonização que ela é uma faixa litorânea aqui na margem atlântica daquilo que é os Estados Unidos. E aqui se formam 13 colônias, cada qual com suas características específicas, e colônias que passam a ter uma certa independência justamente em função da posição geográfica dos Estados Unidos. No momento em que os Estados Unidos começam a ser colonizados, os países europeus estavam atrás de uma exploração imediata de riqueza, ou acesso a metais preciosos, ou acesso a alguma mercadoria, aquilo na fase que nós chamamos de capitalismo mercantil, ou seja, onde você faz dinheiro com o mercado, você ainda não está pensando no capitalismo financeiro, no capitalismo industrial, mas sim no capitalismo mercantil, a ideia do mercado, de adquirir dinheiro com o mercado. Nessa fase de desenvolvimento e de amadurecimento da filosofia capitalista, esses estados europeus, dentro daquilo que nós chamamos de mercantilismo, ou seja, de uma política voltada para o mercado, eles visavam essa riqueza imediata, ou acumulação por meio da exploração de minerais, ouro e prata principalmente, ou então acesso a alguma especiaria, algum artigo que permitisse a eles vender esses objetos e ter acesso a uma riqueza mais fácil, a um dinheiro mais fácil. Os Estados Unidos não ofereciam nenhuma coisa nem outra, não ofereciam nem o ouro e nem a prata, nem o ouro nem a prata, e nem especiarias, justamente pela questão do seu posicionamento geográfico. Do ponto de vista climático, os Estados Unidos, ou pelo menos as colônias do norte e do centro dessa região aqui dos Estados Unidos, da região litorânea, costeira, tinham um clima muito parecido com o europeu. Então, tudo que pudesse ser plantado nos Estados Unidos podia também ser cultivado dentro da Europa. Nesse sentido, os Estados Unidos não ofereciam de imediato aquilo que eles estavam procurando, exceto as colônias do sul, onde era possível praticar um tipo de colonização que era diferente, que era uma colonização mais voltada para a plantação de alguns viveres. Milho, algodão, tabaco, que eram produzidos em larga escala, com utilização de mão de obra escrava, conforme a gente já viu, no sistema de plantejo. Isso abastecia, embora havia uma certa liberdade de cultivo e de administração nessas colônias do sul também, embora elas tivessem mais de perto algum mínimo, mas algum controle da Inglaterra, porque produziam e vendiam para a Europa, então estavam em constante contato com a metrópole, com a Inglaterra, mas mesmo assim havia uma certa liberdade, sem uma interferência direta, sem a cobrança de impostos dos ingleses sobre essa produção no sul. Então, desde muito cedo, desde o seu processo de formação, os Estados Unidos, ou as colônias que formam os Estados Unidos, essas 13 colônias nessa faixa litorânea, que vão desde aqui de New Hampshire até a região da Geórgia, essas 13 colônias que aí se colocam, acabaram se desenvolvendo de forma muito autônoma, sem maiores interferências da Inglaterra sobre o controle, sobre a administração, sem grandes cobranças de impostos. E aqui, só para que vocês tenham ideia do clima, esse mapinha vocês conseguem encontrar, não vou ficar me detendo a ele.
Como eles tiveram muita liberdade desde o início da sua colonização, foi se desenvolvendo dentro dos Estados Unidos, foram se desenvolvendo determinadas atividades econômicas muito particulares. Nas colônias do Sul, conforme a gente já viu, foram implantadas grandes fazendas para uma produção em larga escala e a exportação dessa produção para outras regiões, como é o caso da própria Europa. No sul dos Estados Unidos, por exemplo, produzia-se algodão que abastecia algumas fábricas, algumas indústrias têxteis dentro da Inglaterra, que estavam emergindo dentro da Inglaterra. Na região mais central, na região aqui onde a gente já tem essas colônias da Virgínia, Delaware, Maryland, New Jersey, nessa região a gente tem aqui na região da Pensilvânia e até nas colônias do norte, a gente tem o desenvolvimento de uma economia mais mercantilizada, voltada para o comércio de peles, para o comércio de pescado, com uma pequena produção agrícola dentro de pequenos sítios, voltadas para o abastecimento, principalmente de um mercado interno. Então você tem pessoas que produzem para o mercado interno e existe uma certa produção que é uma produção voltada para o extrativismo, que é a questão da pesca, a questão do comércio de peles, que abastecia o mercado externo. Então você já tem uma mentalidade aqui, que é uma mentalidade de comerciante, de investir nesse comércio, gerar lucro e trazer esse lucro para ser reinvestido dentro dessa região, uma vez que não não são cobrados impostos por parte da metrópole, por parte da Inglaterra, sobre essas atividades. E já que você tem que vender, exportar esses produtos para fora do continente americano, principalmente para a Europa, para a África, se desenvolve nessa região de New Jersey, de Delaware aqui, uma certa indústria voltada para a produção de barcos e artigos que eram utilizados nessas navegações a longa distância. Toda essa produção e toda essa atividade manufatureira, extrativista e produtora dentro dos Estados Unidos que visava o mercado, ela levou ao desenvolvimento de um tipo de comércio que nós chamamos de comércio triangular, que a gente já estudou também, que era você pegar produtos produzidos aqui no norte, levar até a África, trocar por escravos, pegar esses escravos e vender nas Antilhas Francesas, onde se comprava melaço e voltava para as colônias do norte para a produção de rum, que depois iria ser comercializado na África ou iria ser vendido na Europa. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é que desde cedo esses colonos eles foram se adaptando a um estilo de governo que era muito próprio, a uma autoadministração, a uma administração de si próprios, o que dentro dos Estados Unidos é compreendido como self-government, ou seja, a autocapacidade de governar, não capacidade, mas o autogoverno, um governo estabelecido pelos próprios colonos, sem imposições da metrópole, imposições políticas, imposições econômicas, cobranças de impostos. Então há um certo ideal de liberdade desde o processo de gestação dessas colônias. E há um ideal de autogestão, de gestão própria, que surge a partir do momento em que esses núcleos habitacionais começam a surgir dentro dos Estados Unidos. E daí vai surgir os princípios de federação, conforme a gente vai ver na aula de hoje. Vocês já viram esse mapinha, ele refere ao comércio triangular, eu não vou me ater muito a ele, mas ele só está aqui para mostrar que essas relações comerciais, essas relações mercantis que os colonos faziam, elas eram intensas no Atlântico. Elas não ligavam só a América à África, mas elas ligavam também a América à Europa, à Inglaterra, com a venda de tecidos, com a venda de algodão, venda de produtos que eram produzidos dentro dos Estados Unidos, a importação de produtos industrializados, daquilo que era necessário para poder fazer
essas primeiras fábricas, esses primeiros empreendimentos norte-americanos serem desenvolvidos. Então, essa riqueza e esse comércio ele gerava muita riqueza e uma riqueza que era reaplicada dentro dessas 13 colônias norte-americanas, em um estilo de governo que ele era próprio, que ele era decidido pelos próprios moradores, pelos próprios habitantes de dentro dos Estados Unidos. Isso está relacionado a um processo de colonização que poderia ser chamado de colonização de povoamento. A história, a historiografia tem contestado muito essa ideia de colônia de povoamento e colônia de exploração, conforme a gente já trabalhou. Porque se a gente parar para pensar, o Brasil também foi povoado. Embora tenha sido muito mais explorado do ponto de vista de retirar riquezas de forma imediata que os Estados Unidos, mas os Estados Unidos também foram explorados. Se a gente pensa nas 13 colônias do Sul, aqui havia um pequeno controle. O que a gente pode definir como grande diferença entre a colonização norte-americana e a colonização brasileira é essa possibilidade que os colonos norte-americanos tiveram de gerir o seu próprio espaço e de gerir as suas próprias riquezas. E isso acabou gerando um sentimento de um sentimento de independência mesmo, um sentimento de que eles estavam construindo o seu próprio espaço, eles tinham liberdade para construir seu espaço, para aplicar seu dinheiro e não deviam tanta obediência assim à sua colônia, à sua metrópole. É diferente do que acontece no Brasil. O Brasil, todas as relações econômicas e políticas, elas perpassam o controle da metrópole sobre o território brasileiro, porque o território brasileiro tinha muito a ofertar para Portugal, no contexto da exploração colonial nesse mundo do mercantilismo. E os Estados Unidos não tinham, essas 13 colônias não tinham. Então é uma questão climática, mas é uma questão também de gestação dessa ideia de independência, de autogoverno, que surge a partir da formação desses estados. Eu não vou me ater a isso porque a gente já estudou e já falou muito a respeito disso. Essas relações comerciais, elas trazem como consequência para dentro dos Estados Unidos, para dentro dessas 13 colônias, principalmente uma acumulação interna de capital, ou seja, esses colonos, aos poucos, eles vão juntando dinheiro e vão reaplicando esse dinheiro e vão gerando mais capital com a participação ativa nessas relações comerciais. Na costa atlântica dos Estados Unidos, nessa região que a gente fala das 13 colônias, em função desse desenvolvimento comercial, desse desenvolvimento, dessa acumulação de capital, nessa costa atlântica vão surgindo várias cidades que cada vez mais vão se ligando a essas atividades comerciais, e não só comerciais, mas manufatureiras também, de produção de artigos para serem comercializados, para serem inseridos nesse comércio, ou no comércio interno, ou no comércio externo. E há o surgimento, desde o século XVII, de uma expressiva burguesia colonial, ou seja, colonos norte-americanos de origem inglesa que se ligam a atividades comerciais ou atividades manufatureiras, industriais, visando produzir e fazer lucro com essas atividades. Então, dentro dessas cidades que vão emergindo nessa costa, surge um grupo social que se envolve diretamente com uma atividade que é uma atividade em sua essência mercantil e que já desponta como uma atividade relacionada ao acúmulo de capital, à gestação de capital. E essa burguesia ela é formada por pequenos industriais, por comerciantes, por pessoas que iam tentar a vida, aquilo que nós chamamos de amadores, iam tentar a vida nessas relações, iam tentar melhorar de vida. Então, eram pessoas que viam nessas atividades, eram indivíduos, sujeitos que viam nessas atividades a possibilidade efetiva de ganho, de enriquecimento, de melhoria de vida.
E o interesse dessa burguesia mercantil que se desenvolve nessa costa atlântica norte-americana, ela, em alguns momentos, ela entra em conflito com os interesses de uma burguesia mercantil metropolitana, ou seja, entra em conflito com os interesses de uma burguesia mercantil ligada ao mercado que estava lá na Inglaterra. Por quê? Porque eles passam a disputar o mesmo espaço comercial no mundo. Da mesma forma que os burgueses ingleses queriam expandir as relações comerciais da Inglaterra com o mundo para poder ter acesso ao mercado consumidor, ter acesso às zonas fornecedoras de matéria-prima, o que garantiria a eles lucro, essa burguesia que começa a surgir dentro dos Estados Unidos também tinha esse interesse. Tinha um interesse de estabelecer relações comerciais com o mundo como um todo. Então a gente já pode identificar aqui interesses que são interesses conflitantes, de comerciantes que buscam o mesmo espaço, que disputam o mesmo comprador e o mesmo fornecedor de matéria-prima. Isso é o motivo da independência dos Estados Unidos? Não. Mas essa questão de disputa de mercados, ela acaba intensificando os humores, intensificando os conflitos, as brigas que vão emergir a partir de 1750. Então é um fator a se pensar, é um fator a se valorizar. A disputa de mercado por dois grupos que estão em locais distintos, mas que têm os mesmos interesses. E sendo que um se coloca como dominador e outro aquele que deveria ser dominado, mas não era. No que tange as colônias do Sul, quando a gente fala de independência dos Estados Unidos, a gente tem que entender que todo movimento de independência ele começa pelas colônias do Centro e pelas colônias do Norte. No Sul, a gente tinha principalmente aqui a região da Carolina do Sul e da Geórgia. São as duas grandes colônias que a gente tem na região sul dessas 13 colônias dos Estados Unidos. Então, quando a gente fala de colônias, a gente está falando de Carolina do Sul e está falando basicamente de Carolina do Sul e de Geórgia. Então, a Carolina do Sul e a Geórgia, elas vão retardar a sua participação nessas guerras de independência. Por que elas vão retardar? Primeiro, porque elas eram colônias que dependiam diretamente das relações econômicas que estabeleciam com a Inglaterra. Vamos lembrar que essas colônias do Sul produziam algodão que era comprado pela Inglaterra para abastecer as fábricas têxteis inglesas. Então essas colônias elas temiam que qualquer movimento contrário à dominação da Inglaterra sobre a América, sobre essas 13 colônias, poderia acarretar em um prejuízo econômico e um prejuízo no processo de produção. Essas colônias do Sul só passam a participar ativamente do movimento de independência quando a Inglaterra proíbe que os colonos da região do Sul expandam suas terras, conquistem outras terras, porque a Inglaterra passa a ter um interesse em dominar, a partir de 1760, em dominar a região dos Estados Unidos, e para evitar maiores confrontos, ela proíbe o processo de expansão de terras dos colonos que aqui já estavam, ou seja, proíbe que eles conquistem mais terras ou comprem mais terras. E isso gera revolta no Sul, porque, principalmente, gera revolta em todas as 13 colônias, mas principalmente na região sul, porque a região sul ela tem uma produção que ela se baseia no princípio do latifúndio, em grandes propriedades, em propriedades que cada vez mais visavam aumentar as suas posses de terra, para com isso conseguir produzir mais, conseguir ter acesso a mais riqueza. Esse posicionamento das colônias do sul, que eu já adianto para vocês, já nos leva a entender que o processo de independência dos Estados Unidos ele não é um processo que move essas 13 colônias do mesmo modo, ou seja, não é um processo que leva a uma união imediata dessas 13 colônias. Essas 13 colônias elas se unem momentaneamente porque elas passam a ter um inimigo em comum.
porque a Inglaterra começa a cobrar impostos dos colônios do norte e, ao mesmo tempo, proíbe a expansão de terras nas colônias do sul. Ora, são motivos diferentes, mas que levam os colonos a identificar um inimigo em comum, que é a Inglaterra, e, portanto, se unir para lutar contra esse inimigo comum, e não se unir por um ideal nacionalista, por um ideal patriótico. E é isso que a gente vai estudar e vai falar no final da aula de hoje. Como eu disse para vocês, existem dois conceitos que são dois conceitos muito importantes quando a gente vai tratar da formação dos Estados Unidos. O primeiro conceito é o conceito de self-government, ou autogoverno, que é um conceito ligado principalmente à questão da estrutura administrativa colonial. Presta muita atenção nisso aqui, porque isso teve em evidência agora com as eleições norte-americanas. Talvez, se vocês entenderem isso aqui, vocês conseguem entender um pouco o processo de eleição de um presidente da República dentro dos Estados Unidos. Self-government, ou autogoverno, ele está relacionado a um conceito que foi sendo cunhado, foi sendo construído desde o início da colonização norte-americana, desde a chegada dos primeiros pais fundadores, os pais peregrinos, que passaram a abrir núcleos habitacionais e expandir essas cidades dentro dos Estados Unidos. Esses pais fundadores, ao chegar, os pais peregrinos, ao chegar nos Estados Unidos, eles criam núcleos urbanos. Então são criados vários núcleos urbanos. Esses núcleos urbanos, por sua vez, passam a formar e a organizar assembleias, como se fosse um corpo político, como se fosse uma Câmara de Vereadores, como se fosse uma estrutura política de uma cidade. Eles passam a criar essas assembleias locais, que eram assembleias que tinham a função de criar as leis, criar as regras para cada uma das cidades. E não só tinham a função de criar as leis, mas tinham a função de financiar outras estruturas de governo, ou seja, eram elas que determinavam o pagamento de governadores, eram elas que determinavam o pagamento de conselhos de ministros que estavam de forma superior. Então, nos Estados Unidos, desde o início da história, o poder ele é local. Ele se refere às regiões e não a uma ideia de Estado como um todo. Essas assembleias locais, então, faziam as leis e determinavam o pagamento daqueles que eram compreendidos como os governadores das colônias. Cada colônia tinha o seu próprio governador. Então eu tinha 13 governadores, cada um representante de uma dessas 13 colônias. Mas esses governadores tinham que obedecer às regras que vinham dessas diversas assembleias locais. E também recebiam salário que era mantido, que era pago, que era determinado por essas assembleias locais. Então olha como a roda é invertida. Ao invés das assembleias locais se subordinarem aos governadores, eram os governadores que tinham que se subordinar a essas assembleias locais. E eles tinham uma função, na verdade, de gerenciar essa colônia, e não a função de mando. E acima desses governadores tinha aquilo que era chamado de Conselho de Ministros, que era como se fosse um órgão que administraria as 13 colônias. E esse Conselho de Ministros elegeria em nome da coroa inglesa. Só que esse Conselho de Ministros recebia ordens que vinham dos governadores. Mas as ordens que vinham dos governadores vinham, na verdade, das assembleias locais. Da mesma forma que o pagamento vinha das assembleias locais. Então, o Conselho de Ministros, embora a regra dizia que ele agia em nome da coroa, ele estava ali para ordenar todo esse espaço, para organizar e administrar toda essa diversidade das 13 colônias. E cada governador tinha a mesma função de ordenar e administrar as diversas assembleias locais existentes. Mas, em última instância,
O poder, ele estava nas assembleias locais, ele estava nessas administrações locais, que contava com a participação desses burgueses, desses comerciantes, desses fazendeiros. Então, era o interesse desses indivíduos, desses colonos que estava chegando na administração colonial norte-americana. É isso que nós chamamos de self-government, autogoverno. E é isso que dentro dos Estados Unidos, dentro da história americana, ficou conhecido como uma negligência salutar. O que seria uma negligência salutar? Ora, a administração colonial ela era negligente. Ela não tinha uma imposição como a portuguesa tinha dentro do Brasil. Se a gente pega a estrutura administrativa portuguesa na época colonial, a gente vai perceber que é uma administração de cima para baixo. As ordens vêm do rei de Portugal e chegam até as assembleias, chegam até as câmaras municipais. Então, a decisão da Câmara Municipal é uma decisão que tem que estar de acordo com o interesse do rei. Dentro dos Estados Unidos não havia isso, porque não há uma preocupação efetiva da Inglaterra com esse processo de administração. Então, há uma negligência administrativa. Só que é uma negligência que ela é salutar, porque ela foi saudável ao ponto de permitir o desenvolvimento dessa autoadministração, dessa administração muito própria. E é aí que surge o princípio do federalismo norte-americano, que é hoje muito forte, que é hoje muito valorizado, que veio à tona com as eleições hoje, esse ano do Biden, dentro dos Estados Unidos. O Alex de Tocqueville, ele tem uma análise, ele tem uma obra que chama A Revolução da América, se eu não me engano, em que ele analisa a formação desse governo. E uma das falas dele, ele deixa latente aqui alguns dizeres que, de certa forma, ajudam a entender um pouquinho isso que a gente está falando de federalismo, da origem desse federalismo, dessa administração. Ele fala, na América, quando ele se refere à América, ele está falando aos Estados Unidos, podemos dizer que o município foi organizado antes da comarca. O que é um município? O que é uma comarca dentro dos Estados Unidos? Uma comarca dentro dos Estados Unidos seria aquilo que hoje se chama de condado dentro dos Estados Unidos. O município é a cidade. Mas algumas cidades norte-americanas, elas não têm independência, vamos dizer assim, uma independência completa de outras cidades. Mas ela tem uma administração que ela se mistura à administração de outros núcleos urbanos, de outros municípios dentro dos Estados Unidos. E elas quase que são administradas em conjunto, como se fosse um conjunto de cidades que formam o que dentro dos Estados Unidos se chama de um condado. Seria mais ou menos a gente pensar assim, olha, a gente tem Florestal, Pará de Minas, e algumas cidades, aqui ao torno de Florestal, Pará de Minas, Joatuba. É como se essas três cidades fossem municípios. Mas como são cidades menores, ou cidades com uma menor importância econômica e política, essas três cidades elas têm que ter um corpo administrativo em conjunto para poder se fortalecer. Isso formaria o que foi chamado no passado de comarca e hoje é chamado de condado dentro dos Estados Unidos. Então esse condado ele teria uma assembleia local, ele teria sua própria assembleia que representaria os interesses dessas três cidades, correto? Mas cada cidade tem o seu representante dentro desse condado. Por isso, cada cidade ela tem uma importância diferente dentro desse condado. Isso está relacionado a uma questão populacional. A gente teria, por exemplo, Pará de Minas com uma determinada quantidade de representantes maior, por ter mais gente, por ter uma importância econômica maior. A gente teria Florestal com uma representatividade menor e Joatuba com outro tipo de representatividade. Então, essas três cidades formariam uma comarca ou formariam um condado. Então, antes de surgirem os condados, surgem as cidades, que mandam para esses condados as suas expectativas, as suas aspirações. Esses condados, por sua vez, determinam regras locais e determinam também o financiamento e a formação daquilo que é o Estado. Então, olha como que surge de baixo para cima. E os estados, por sua vez,
precedem a formação da federação. É isso que a gente está estudando. Primeiro surgem as cidades, depois surgem essas comarcas, dessas comarcas surgem a ideia de estado, e desses estados surge a ideia de federação. Sendo que a maior importância de onde que vêm as riquezas, de onde que vêm as principais decisões, são as comarcas, são os condados. E são, em última instância, as cidades. Por isso, em uma eleição presidencial dos Estados Unidos, não é o povo votando no presidente, mas sim os deputados que representam os interesses de cada região, de cada condado, que vão se dirigir e vão eleger esse presidente. É logicamente que a sociedade, a população local, ela apresenta o seu interesse. Olha, eu quero esse candidato. Então, o deputado daquele condado ou o deputado daquela cidade, ele deve, que não é o deputado, mas é o delegado, aquele que vai votar, ele deve seguir os interesses da população regional, daquela população local. Esse delegado ele existe para representar a importância dessas cidades, a importância dessas regiões. E aí, então, você tem a formação de um federalismo dentro dos Estados Unidos, que alguns historiadores consideram que é um federalismo que precede a própria formação dos Estados Unidos enquanto país, enquanto Estado. E aí, para a gente poder começar a falar da questão da independência dos Estados Unidos, eu acho que eu nem vou introduzir isso aqui agora. Já tem 30 e poucos minutos de gravação. Vou parar aqui e no próximo videozinho a gente continua falando e vai entender um pouquinho de como que começa essa guerra. A gente entendeu essa estrutura, recordou essa estrutura, e no próximo videozinho a gente entende um pouquinho como que começa essa guerra e como que os Estados Unidos se tornam independentes, tá bom? E não deixe de assistir o próximo. Obrigado pela atenção aqui, e daqui e pule para o próximo agora, assista o outro.